Muito bem, meus amigos, eu sou Assis Araújo e a partir de agora, deste dia 27 de fevereiro do ano de 2022, a gente começa com com as nossas lives. Eu quero levar a todos vocês e sempre aos domingos, a partir das 19 horas, eu comecei um pouquinho atrasado aí, que eu estava só vendo aqui uns determinados detalhes para a gente começar um programa. Hoje eu fiz um convite para o meu querido amigo, árbitro de futebol, Wilton Gomes. E eu estou esperando aí ele poder já entrar em contato para a gente então começar a nossa entrevista de hoje, desse dia 27 de fevereiro do ano de 2022, tá? Nesse domingo de carnaval. Sabendo que o carnaval aí este ano não acontece, né? Em função da pandemia, a questão aí do que aconteceu, questão de doença, de enfermidade, essas coisas todas, e também, né, essa questão da guerra que está acontecendo com nossos irmãos, o povo todo sofrendo. Além do povo estar sofrendo, tem também essa questão que aconteceu no Rio de Janeiro recente. Enfim, então são coisas que a gente tem que pensar um pouquinho, e por mais que a gente não queira, mas muitas das vezes a gente observa que a gente é obrigado e a gente tem que sentir, tem que parar um pouquinho para pensar e refletir também sobre isso. Bom, meu amigo Wilton Gomes, ele já está a postos, né? Prontinho para a gente começar aqui a nossa com ele. O que é isso aqui que eu faço quando eu daqui, você daí? O problema é o seguinte: eu faço um convite aí a todo desportista, esse pessoal todo que mexe com o esporte amador, todo esse pessoal que trabalha no mundo do esporte, com certeza ele tem muita coisa para falar. Tem muitos detalhes, tem muita informação. Meu amigo Hilton Gomes está quase entrando aí. Falta só se acertar aí, se sincronizar aí, né, meu amigo? Muito bem, estou só aguardando ele. Já tá se posicionando. Então, aí, como eu estava falando, então a gente faz isso para saber um pouquinho mais do que essas pessoas têm, do que eles pensam, do que eles sabem. São muitas coisas, galera, que essa turma tem dentro da sua história, que fazem, que fizeram, continuam fazendo dentro do futebol em geral, do futebol amador. Dentro também, claro, de suas categorias, quer seja árbitro, quer seja jogador, quer seja técnico, quer seja tudo isso. Então, hoje, dia 27 de fevereiro de 2022, a gente começa, como eu já vinha fazendo. Vários convidados já passaram por aqui, dentre eles teve o Orlando Brandão, teve o José Carlos, teve o Luiz Carlos, lá da Vila Luizão, teve o professor Pedro Augusto, enfim, toda essa turma toda. E hoje, o nosso convidado aqui é o nosso querido amigo Wilton Gomes, uma das grandes forças dessa arbitragem, um cara que consegue fazer o seu trabalho de forma transparente, séria, dentro daquela convicção desse trabalho que ele faz dentro do esporte, para fazer com que em campo tenha aqueles critérios adotados pelas regras do futebol, para que o futebol seja essa coisa bonita que sempre é, né? Então, ele hoje é o meu convidado especial. Eu já vou começar a dar aqui os nossos já tem as considerações iniciais, então nosso boa noite para ele. E dentro de tudo que vai acontecer, porque hoje eu tenho aqui, são 10 perguntas que eu vou fazer aqui para ele, do que se refere ao mundo da arbitragem, desse mundo que ele tem, que ele trabalha, que nós vamos conhecer hoje, a começar conhecendo pelo meu nobre companheiro, quem é o Wilton Gomes. Boa noite, meu querido, é com você agora a sua palavra. Boa noite, Assis. Boa noite a todos os ouvintes do Resenha. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Com toda a glória, por permitir esse momento aqui com você. E obrigado pelo convite. Não era passado, mas não deu. Sabe de todas as coisas. Assim, o Wilton Gomes é um árbitro hoje, bom amador, onde a gente começou lá embaixo. Eu me lembro que meu primeiro trabalho como árbitro foi um jogo que tinha o lado Saviana, uma arena lá perto do Trapiche. E eu me lembro que os cartões foi um plástico amarelo, uma folha de cartolina vermelha, uma cruz. Lá para cá, arbitragem, no da arbitragem, aos trancos, e hoje me deu a oportunidade de estar aqui, de chegar e estar conversando com você.
e Muito bem. para aqueles que estão assistindo. Ok. Certo? Apagando um pouquinho o teu som, não tem que é o meu, é o seu, né? Assim, uma falhinha arranhando. Eu não sei se é o meu ou é o seu. Acho que é o mesmo. Ah, melhorou agora melhorou. Muito Certo. bem. Hildo Gomes, durante esse meu trabalho todo de esporte, quando levantei a bandeira para fazer divulgação de todo o esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão, e hoje já está incluído também até o futebol também do interior. Então, a minha preocupação foi, dentre primeiro, era sempre dar informação e registrar tudo o que acontece no futebol amador com esses astros que estão correndo em campo. Só que dentro disso aí eu percebi que tinha uma outra classe, uma outra turma, que fazia um trabalho ali, que pela qual é muito importante, que eu vi que era a arbitragem. E foi assim que eu conheci vários árbitros, e nesse conhecimento todo eu também te conheci. Vendo que, dentro do futebol amador, onde tem toda essa história de arbitragem, ela envolve um sistema até muito sério. Um sistema que exige demais da pessoa, principalmente a mente, porque ele está ali em campo para determinar, para dizer o que é, o que não é, para evitar e fazer com que o futebol seja bonito. Tudo isso aí, como é que você, inicialmente, começou a entrar nesse ramo de arbitragem, exatamente ver e conviver tudo isso aí? Assis, como eu lhe falei no começo, o começo lá nessa arena, aí eu vim apitando jogos aqui, outros ali, aí eu conheci o Zé Carlos, que comanda a arbitragem lá da Associação da Caixa. E lá, comecei meu trabalho, trabalhando lá no Society, também onde eu conheci o Vitório deu umas oportunidades lá no Bacuritiba. E lá, eu conheci o Josivan Ribeiro, o presidente da LAF, onde fui apresentado pelo Josinildo Ferreira, o Zezinho, a ele. E de lá para cá a gente começou o trabalho. O trabalho pela LAF. E logo em seguida, no ano de 2019, a gente conheceu o Raimundo Mendes, o Tafarel, que me deu a oportunidade também no grupo dele. A arbitragem, grande Assis Araújo, ela exige muito. Ela exige demais. Porque hoje eu tenho para mim, a arbitragem para mim, ela não é um bico no final de semana. A arbitragem para mim hoje ela é uma profissão. Então, ela exige uma entrega. A arbitragem, ela tem 4 pilares. O físico, o tático, o social e o mental. Você tem que estar bem preparado nesses 4 pilares. Para quê? Para que você chegue dentro de campo e exerça o seu trabalho com o melhor, dando o melhor de si. Nós somos sujeitos a erros? Somos. Porque as regras, 17 regras, elas são únicas, mas elas muitas são interpretativas. Às vezes você interpreta de uma forma, um árbitro A interpreta de outra forma. E os atletas não querem, às vezes, aceitar aquilo que você está marcando, porque eles acham que é do jeito deles. Então, a arbitragem, ela, principalmente a arbitragem amadora, ela é muito exigente. Exigente muito, ainda mais agora que na arbitragem profissional tem o VAR. E nós não temos o VAR, verdade? Muito bem. Vamos aqui, essa minha segunda pergunta aqui é agora sobre o seguinte. Você falou ainda há pouco aí que a expressão a arbitragem chega a ser que você entra em campo para ser profissional, trabalhar com profissionalismo mesmo. O que é arbitragem realmente para você? E eu queria saber assim, de você, se você, porventura, teve algum acesso a entrar na Federação Maranhense de Arbitragem? Olha, a arbitragem para mim hoje, eu tenho minha profissão, meu trabalho, carteira assinada, em seguida é ela. Ela é, como eu lhe falo, eu entrego o melhor, eu dou o melhor de mim em tudo, em treinamentos. Agradeço aqui ao Leandro Lago, que cuida da minha parte física. Agradeço muito também a minha esposa, Raquel Gomes, que cuida da minha parte nutricional, que cuida da minha alimentação. E a arbitragem, para mim hoje, ela tem um significado muito grande. Ela não é só você sair, ir para dentro de campo, dar o apito inicial e o apito final. Ela envolve muita coisa. Como eu falei, o psicológico, o físico, o mental, o social.
ela engloba para mim todos os aspectos. Ela é o meu social, ela é o meu físico, a minha vida ali que eu entrego tudo quando eu estou dentro de campo, com meus assistentes, em qualquer trabalho que tiver, seja um amistoso, seja uma pelada, seja um jogo valendo. A Federação Maranhense, eu não entrei. Não entrei porque quando eu quis entrar, eu pensei em entrar, a minha idade ela já estava um pouco avançada pelo padrão que hoje exige. Nós acabamos de ver agora essa notícia que o Nestor Pitana, ele não vai apitar a final da Copa do Mundo porque ele vai fazer 46 anos. E se eu não me engano, a arbitragem é até os 45. Hoje eu já estou com 40, vou fazer os 41. Mas eu não tive essa oportunidade de entrar, porque quando eu comecei no amador, adquirindo experiência e mais experiência de trabalho, eu não procurei a federação justamente pela cidade. Mas isso não significa que eu não me dediquei. Eu me dediquei aos estudos, ao livro, aos vídeos, tudo, aos treinamentos, com o Josivan Ribeiro, vendo ali os árbitros trabalhando, o seu Hélio, o Johnny Estrela, o próprio Josivan, o Amácio Duarte, o Alex Pinto, alguns árbitros aí do nosso futebol amador. E a gente foi aprendendo, pegando um pouquinho de cada para colocar em prática dentro de campo. Muito bem, vamos aqui. Essa terceira pergunta aqui é o seguinte: você pensou em ingressar nesse mundo de arbitragem? E se você pensou ou não e você entrou, o que te traz de bom na arbitragem? E o que também te traz de ruim? O que é bom e o que é ruim na arbitragem? Assis, como eu falei, hoje, se eu tivesse uma idade menor, eu digo isso para todo mundo, eu ia em busca. Eu ia em busca de uma FIFA, eu posso ter certeza. Eu ia em busca de uma FIFA, porque eu amo a arbitragem. A arbitragem me trouxe muita coisa boa. Muita coisa boa. Antigamente, alguns anos atrás, a gente tinha uma vida que apitava ali, apitava aqui, uma pelada aqui, lá na caixa. Isso me trouxe conhecimento, e não adquiri o respeito. Hoje eu conheço muitas pessoas me conhecem, porque através da arbitragem. É muito satisfatório você chegar em algum lugar, num campo, esse aí é um árbitro, o Idon Gomes, o árbitro apita aqui, apitou Interbarros, apitou final de Interbarros. Então a gente adquire o respeito. Ela traz coisas ruins também. Às vezes coisas decepcionantes, como quando a gente passa por uma agressão. Eu já vivi uma agressão lá num society que tem perto do Campo do Real. Que eu cheguei até a chorar porque o rapaz veio por trás e me atingiu. Aquilo é muito frustrante, muito decepcionante, porque ali a gente está trabalhando. Porque nós somos árbitros, mas somos pais de família, nós temos familiares que nos esperam, nós temos esposa, nós temos filhos. E nós saímos de dentro da nossa casa para desenvolver o nosso trabalho com excelência, não para puxar para A ou para B, mas para desenvolver o nosso trabalho. Às vezes, as nossas marcações, que a gente marca de acordo com as regras, pode não agradar diretor, pode não agradar jogador e torcedor. Isso traz frustração para eles, irrita eles, e eles querem partir para agressão. Às vezes também tem um lado, como você se dedica muito, você acaba deixando um pouco o lado da família, o lado familiar. Às vezes você deixa de sair com uma esposa, com um filho, com algum evento, porque ali você vai trabalhar na arbitragem. O lado financeiro é bom, não resta dúvida. Mas eu te garanto que sim, ela me traz mais coisas boas do que coisas tristes. Muito bem. Meu nobre, o que te chateia assim, na arbitragem? Quando você ou está em campo, ou está simplesmente acompanhando os teus companheiros. O que te deixa assim chateado? O que você também pensa assim, achar que você deveria fazer ou não? O que é isso aí? Uma coisa que me deixa chateado, um árbitro, quando a gente vai trabalhar em um jogo, por exemplo, Assis Araújo é árbitro, e nesse jogo Assis Araújo vai jogar bola. Assis Araújo, eu monto um lance e Assis Araújo começa a me reclamar de tudo
falar isso, falar aquilo, questionar, e às vezes até xingar. Isso me deixa muito triste. Porque se você é um árbitro, é futebol amador? Mas você é árbitro. Você está criticando um companheiro que está ali exercendo a função, ele pode errar, ele pode. Terminou o jogo, assim, o Wildon Gomes, aquele lance tal ali, foi, acho que você não interpretou da forma correta, tá entendendo? Então, isso me deixa muito triste. Triste também quando a gente vê do lado de fora diretores agressivos que partem para a função contra nós, árbitros, assistentes, jogadores, que às vezes não tem um pingo de respeito pelas pessoas, por nós que somos árbitros. Querem fazer o resultado em cima da arbitragem. Querem ganhar por força. Daqui a alguns dias vai começar a Copa Interbar. Você sabe como é que é. O grau de exigência, o grau de dificuldade que é a Copa Interbar. Times investem ali, mas nós saímos de casa para fazer o trabalho da Copa Interbar. Se Deus permitir mais um ano que a LAF vai para frente, desenvolver nosso trabalho tem que vencer aquele que merece. Errar, nós podemos errar, nós somos sujeitos a erro, mas nada justifica uma agressão, nada justifica, como deu um exemplo, de um árbitro que um dia ele vai jogar uma bola, ele quer xingar, ele quer criticar o árbitro, está na mesma profissão que você está desenvolvendo. Hildo, você que está aí na instituição da LAF, você também observa que tem, normalmente, várias instituições. Tem a do Chicão, tem a do Luiz Carlos, tem a do Josman Ribeiro, tem a do Belo Gomes, tem a do Carlos Figueiredo, tem também a do Tafarel. Como é que você vê essas instituições, todas elas juntas, sabendo que os árbitros, às vezes, estão numa, está noutra. Isso aí mexe com a cabeça de um de vocês, por estar num, não gostar, ou o presidente mexe alguma coisa em vocês, isso aí? Mexe, porque às vezes é o seguinte, um árbitro, ele não pode, assim, é muito difícil para ele trabalhar, eu vou dar um exemplo, em 3 instituições. Hoje eu trabalho na instituição da LAF e na instituição de Raimundo Mendes, que é o Tafarel. E a gente tem que ver como a gente vai fazer para quê? A nossa disponibilidade. Graças a Deus, no final de semana e nos feriados, folga do meu trabalho. Aí eu tenho que ver com o João Ribeiro e com o Raimundo Mendes, a disponibilidade. Domingo de manhã, domingo de tarde, sábado de manhã, sábado de tarde, às vezes até à noite. Acontece, às vezes, por exemplo, o Josivan Ribeiro me quer em um jogo X, mas o Raimundo Mendes me quer em um jogo X, e eu tudo no mesmo horário. E aí? Aí você tem que pedir a direção para dele, pedir a direção para o Senhor, orar, colocar diante de Deus. Eu faço, Senhor, que seja feita a sua vontade. Onde o Senhor quer que me coloque? E quantas vezes sempre vai acontecer Deus dar a resposta. Às vezes o jogo é cancelado, às vezes ele coloca em horário, coloca assim, mas é difícil. É difícil porque você tem que fazer de tudo para estar ali aonde Deus quer te colocar, não é onde o homem quer te colocar. E graças a Deus a gente tem uma afinidade com o Raimundo Mendes, Tafarel com o Josivan, a gente acaba dosando. Agora, por exemplo, se você hoje trabalhasse no grupo do Raimundo Mendes, no grupo da LAF, no grupo de Seu Edson e no grupo de Luiz Carlos, 4, como é que eu ia conseguir? Não tem como, é difícil. O CEA, muitas das vezes, porque tem companheiros que trabalham somente no grupo da LAF, somente no grupo de Luiz Carlos, somente no grupo de Raimundo Mendes, somente no grupo de Seu Edson. Mas às vezes a gente ainda tem, Assis, às vezes quando você é solicitado por um amigo ali, vou dizer, Assis Araújo, Paulo Wildo, eu quero que tu apite um jogo para mim ali. Aí tu, Assis, eu vou lá para ti. Aí já digo, ali não já vai dar para mim. Entendeu? Eu não sei se é impressão minha, mas eu observo que vocês árbitros, até são tudo unidos, aparece tudo aquilo ali. Mas também eu já vi, principalmente quando eu chego em campo, que há uma espécie de uma oposição até entre mesmo vocês. Isso aí é em função, no caso, dessa questão de tu estar numa instituição, numa outra,
Ou é porque, às vezes, a preparação de um, do tratamento de um trata com o outro? Como, por exemplo, eu vejo que o Josivan Ribeiro se preocupa muito com vocês, principalmente na parte de preparação antes de uma competição. Por exemplo, tem uma temporada agora que vocês fizeram. Então, isso aí, às vezes, eu não sei se causa um descontentamento diante dos outros, que gera uma espécie de desconfiança, até mesmo quando vocês entram em campo sabendo que um assistente não é aquele que você gostava de trabalhar, é aquele que você trabalhava outro. Existe isso aí? Ou é impressão minha? Existe. E um dos fatos que é triste também, Assis, é árbitro criticar árbitro. Árbitro criticar árbitro. Um exemplo aqui, nós dois. Assis Araújo trabalha no grupo de seu Hélio. Ou então Assis Araújo dá laço. Eu estou ali assistindo o jogo de Assis Araújo. E Assis Araújo, não marcou aquela penalidade. Assis Araújo não deu aquela falta. Eu fazer. Será que você faria? Será que você fazia do jeito que você está falando? Porque lá dentro é que é o negócio. É na hora. Ali é a fração de segundo que você tem que pensar. O Josivan Ribeiro, graças a Deus, ele é uma pessoa que ele bate muito nessa tecla com nós. A questão do aprendizado. A gente faz a pré-temporada, ele vai lá, bota o monitor, bota as regras. Às vezes as pessoas dizem, regra 1, regra 2, aquilo, são coisas que você olha todo dia. Mas acontece lances que vai puxar lá da regra 1. E aí, às vezes você ignora. Mas aquilo ali aconteceu, se você não tiver atenção. Acontece de você, a preparação física, você não está em cima do lance. E a arbitragem, o aspecto físico é muito bom, porque você, em cima do lance, você tem menos chance de errar. Acontece se você falar, eu queria trabalhar com fulano, não queria trabalhar com ciclano. Porque ciclano não fez no jogo passado da forma que eu achava que deveria ser. Mas, se você saiu no jogo, Assis Araújo, Raimundo Mendes de assistente, Josivan Ribeiro de árbitro, é esse trio que vai pro jogo. É esse trio que você tem que colocar diante de Deus e pedir que Deus abençoe. Para enfrentar uma quarta de final. Jussatuba, eu dar um exemplo, Jussatuba e Vila Itamar, jogo de volta, lá em Jussatuba. E aí? É vocês três, meu amigo. É vocês que tem que ir para lá, para dentro. Para aquele povo ver que vocês são árbitros. Mas você tem que associar os aspectos, como eu falei, os pilares, o tático, o físico, o social, o mental. E você tem aí primeiro que botar diante de Deus que você vai fazer um excelente trabalho. Baseado nesse conjunto de vocês, e que vocês sempre estão unidos para fazer o trabalho, você falou ainda a respeito aí da regra e do preparo físico. Muito bem. Quanto ao preparo físico, que tem essa temporada, pré-temporada, e também os exercícios que vocês fazem por a parte, agora vem essas regras. Você sabe que durante esse tempo aí houve muitas mudanças em regras. Essas regras é também, assim como é feita uma temporada prática, aquela temporada do preparo físico, tem também aquela temporada teórica, para vocês realmente conhecerem as regras, porque regra dentro do futebol tem o futebol amador e o profissional. As mesmas regras que são seguidas para o futebol profissional, vocês também vão ter que acompanhar, não é isso? Acompanhando essas regras, quando você chega em campo, muitas das vezes os jogadores lá, o presidente, eles não estão, o pessoal lá de campo, não estão acostumados com aquelas regras, mas vocês vão ter que aplicar. Por exemplo, vimos recentemente aí até uma falta daquele jogo do Flamengo, que a bola bateu na mão, mas quando o Flamengo bateu na mão e tal, e segundo a regra, tem um tal de a bola na mão, um toque na bola. Essas regras aí têm influência de vocês mentalmente quando estão em campo, junto com o preparo físico, para que haja um jogo bom, principalmente para aquelas pessoas que estão jogando, que às vezes não conseguem entender, e vocês têm a obrigação que eu digo, porque vocês têm que ser ali rapidinho para raciocinar, para evitar um confronto, uma briga, de ninguém gostar. Isso aí, como é que é? Quanto a essas regras novas, dessa mudança toda que está tendo aí? Assis, as regras, o livro de regra, a pessoa fala que é só a segunda Bíblia. Você tem a Bíblia como principal livro. Você tem que estar com o livro de regra estudando sempre, renovando sempre o seu conhecimento. Porque as regras, elas vão te puxar. Nós trabalhamos futebol amador, como você falaste, mas é as mesmas regras. O que é difícil é porque muitos jogadores amadores
Eles não conhecem as regras. Eles não sabem. Quantos jogos eu já marquei ali de acordo com as regras, o jogador, professor, seu juiz, o que, que o senhor está marcando? E aí a gente não tem tempo, às vezes, para explicar. A gente dá uma leve explicada ali, ó, é isso, aquilo, mas eles não entendem. Então, hoje, para mim, a regra mais complicada, os assuntos mais complicados na regra, se chama os toques de mão. Por quê? Qualquer toque de mão, muitas das vezes, os jogadores interpretam, principalmente dentro da área, toque de mão é pênalti. Não, nem todo toque de mão dentro da área é pênalti. Há aquele lance que o jogador amplia o seu corpo com a mão, como o lance do Pedro, lá do Flamengo. Ali muitos interpretaram, como houve um toque do defensor, a bola foi chutada e pegou no defensor do Botafogo. E nessa bola foi em direção à mão do Pedro. Só que o Pedro, ele ampliou seu espaço ali. Então, 80% dos árbitros, eu vi uma pesquisa, achavam que foi pênalti, mas 20% ali achavam que não. Então, é em constante aprendizado. A gente está em constante aprendizado, a gente tem que estar sempre lendo, sempre buscando conhecimento. Qualquer novidade, a gente tem que buscar. Como a Circular 22 que saiu ano passado, a respeito do toque de mão. Então, você tem que estar ali focado. Para quê? Para que quando chegar dentro de campo, você colocar em prática. E uma coisa muito importante, jogadores hoje, é futebol, mas jogadores, muitos não conhecem, mas a maioria conhece. E sabe. E eles vão te cobrar. Eles te cobram. Se tu não marcar um lance de acordo com o que eles vê, eles olham, eles assistem televisão, vê todos os dias. Então, você tem que estar focado. Porque quando termina o jogo, eles vão lá e te digam, aquele lance é tal, aquele lance você errou, aquele lance você acertou. Então, o livro de regra é tua segunda Bíblia. Eu tive numa final de campeonato lá na Matinha, e lá, antes de começar o jogo, o árbitro chamou os dois capitães e disse para ele o seguinte: olha, nesse jogo aqui, que eu vou apitar aqui, eu vou apitar a regra X, regra Y, regra Y, assim. E vocês têm que estar aptos a saber o que é isso aqui. Ele dizendo, eu não vou abrir mão, eu vou seguir essas regras. Quando os jogadores se afastaram, lá no meio, ainda que eu vinha, que eu estava lá no meio, eu vim voltando para a minha área para fazer minha reportagem, aí um cara perguntou assim para mim, esse cara aí, esse árbitro vai querer aplicar esse tipo de regra aí, ele vai querer arrumar confusão aqui no jogo. Muito bem. Você já fez isso quando vai apitar um jogo, falando para os capitães, eu vou aplicar isso, eu vou aplicar aquilo? Já fez isso? Isso é necessário ou não? Não, não é necessário. Você é o árbitro. O jogador ele já entra em campo, ele sabe. É como a regra é uma só. As mesmas 17 regras que é aplicada no futebol profissional, na Copa do Mundo, é aplicada no futebol amador. Eu não tenho que chegar dentro de campo, chamar os capitães, eu vou aplicar só essa regra aqui, ou essa regra ali. O que às vezes acontece, por exemplo, um amistoso. Ali o tempo. Nós sabemos que o futebol amador trabalha 40 minutos. Às vezes, vou dar só 35 minutos, 35, mas a regra é as mesmas. Porque se você não aplicar as regras, você vai ser cobrado. Porque, por exemplo, um jogador diz, não, professor, aqui tem isso ou tem aquilo. Não, um só, mas muitos querem que você faça o que é certo. Porque ali está o seu nome. Querendo ou não, você é o seu nome. É a Assis Araújo que está apitando esse jogo. A Assis Araújo está apitando hoje no Campeonato da Matinha. Amanhã a Assis Araújo está apitando no Campeonato do Anil. Aquele que te viu lá no Campeonato da Matinha, vai te ver lá no Campeonato do Anil. Ele, esse aí, Assis Araújo, ele apita certo, ele aplica a regra, ele vai lá, é um cara que chega próximo do lance, e não tem dessa. Porque se você entrar, eu vou apitar só isso aqui, eu vou fazer só aquilo ali, você não é um árbitro. Você é desculpa a expressão, você é só um soprador de apito. Bom, um assunto que rolou também nos últimos tempos, inclusive eu mesmo fiz a cobertura, tirei foto, um lance muito interessante, foi com essa questão da arbitragem. Nessa questão de arbitragem, vários árbitros, vou dizer aqui, foi o Arlan, deu um branco aqui no outro. Antes de começar o jogo, aí também o Galvão, tem mais um, foram 3. E durante
esse jogo, antes de começar o jogo, eles fizeram um ato de protesto, levantando a mão direita. Até tirei foto, apareceu, todo mundo olhou esses comentários. Uma pergunta me fez, aliás, uns meus, as pessoas que me assistem, sempre me acompanham, me fizeram, aliás, várias perguntas me fizeram. Disseram assim, Araújo, por que árbitro, ele sabendo que eu estou acredito, isso aí, apenas alguns se posicionam diante de uma situação com protesto simbólico e outros não? Como é que é isso aí? Me questionaram perguntando, será porque é o departamento que às vezes o próprio presidente lá, que coordena a rapaziada, diz, não, isso aqui não pode, ou não, ou é por conta própria que cada um faz. Como é que você vê isso aí? E como é que é isso aí também? Processo, e eu até tirei foto de cada um, apareceu, tá no jornal, tá no blog, no Spot, tudo isso aí. Isso aí foi uma forma de protesto que nós adotamos também na LAF. Foi na vez que agrediram aqueles árbitros, e teve a questão aqui também do Raelson, teve os outros árbitros, porque é como eu falei, é um fato muito triste, muito decepcionante quando um árbitro ele é agredido dentro de campo. Um caso daquele árbitro que quase perdeu a vida com aquele chute que aquele rapaz deu na sua nuca. Então, assim, o ser humano, nós seres humanos, você pensa de uma forma, eu penso de outra. Quando se trata dessas situações, em geral, muitos fazem isso, outros não fazem. Então, eu costumo sempre dizer, eu não posso mandar na cabeça do Assis Araújo. O que eu tenho de fazer, eu tenho que fazer. E isso eu vou fazer. Mas nesse período, foi quase unânime. A gente da LAF, tanto a gente como no grupo de Raimundo, também fizemos. Alguns não fizeram, porque não dão uma importância. Mas, é como eu digo, cada qual sabe que é melhor para si, cada qual age da forma que deve agir. Mas a arbitragem ela tem que ser muito mais unida. Muito mais unida. Porque a gente estamos sujeitos a essas situações. Principalmente no futebol amador. Aquele caso com aquele rapaz lá, um atleta profissional, jogo profissional, e teve tudo aquilo. E aqui em São Luís, em todos os outros lugares, tem essas situações. Como eu falei, a gente somos sujeitos a situações porque muitas das vezes diretores, torcedores, atletas não aceitam as marcações. Mas o importante é que a gente tem que unir mais, porque sempre como tem um ditado, a união faz a força. Mas, infelizmente, assim, muitos não fazem aquilo que tem que ser feito. Certo. Meu nobre, nesses últimos dias aí, inclusive a pessoa que fez uma matéria até usou um dos meus vídeos lá no blog dele, lá no site do Notícia Bio. O problema foi com a imprensa. O árbitro arrumou um atrito com uma imprensa. Você ficou sabendo disso aí? Tá? E parece que ele não aceitou lá algumas coisas e proibiu o cara lá, fez uma coisa que a imprensa não gostou. Com um funcionário aí da Rádio Timbira, com um árbitro que foi até o Cima Júnior. Né? Todo mundo viu a matéria, até pegaram um áudio meu a respeito falando sobre agressão. Naquela reportagem que ele fez, ele falava uma coisa e na hora foi outra. Bom, você sabe que quando a gente vai fazer um trabalho, nós da imprensa vai fazer um trabalho, muitos árbitros, às vezes, eu não sei se gosta ou não, eu não sei como é o pensamento deles. Porque eu mesmo já fui fazer com o árbitro já disse, rapaz, eu não quero que você tire foto minha. Tudo bem, é um direito dele. Fui entrevistar e também, não, eu não quero dar entrevista. Muito bem, até aí está tudo tranquilo. Você acha que esse posicionamento pode ocasionar algum tipo de atrito entre vocês que são árbitros, estão lá, não vou nem me referir aqui a jogador, mas no caso vocês árbitros, com esse pessoal que é chato, digo até nós somos chatos da imprensa, que estamos lá perto do bandeiro para tirar uma foto, peraí, dá um tempinho, isso, aqui, outro. Tem que haver esse tipo de coisa ou é porque às vezes é uma questão apenas de cada um, às vezes achar que não, tem que fazer isso? Ocorre isso aí? Ou como é que é isso aí? Para você mesmo, quando você fica em campo, você quer ver, eu estou lá, eu vou tirar uma fotinha, peraí, dá um tempinho aí, não, vou fazer isso, aí o cara se zanga. Isso aí, que tipo de problemática que pode ocorrer até tipo atrito como esse que aconteceu, que isso é chato, né? Todo mundo já não concordou. No meu ver, na minha posição, não tem nada a ver. Porque eu acho até bom, como você, Assis Araújo, cobrindo aqui o futebol amador, cheguei, Wildo, vamos tirar uma foto aqui. Para mim até maravilhoso, porque serve de estímulo para mim chegar para minha família.
Como eu cheguei, ó, aquela final da Copa Interbairros que você transmitiu lá, Resenha e Vila Itamar. De vez em quando eu olho, mostro para minha esposa. Recentemente aqui teve o aniversário do meu filho, aí o Itan Costa estava comigo aqui, ele é assistente. Aí eu disse, tá, Itan, aquele jogo aqui. Quer dizer, são momentos que a gente leva para a vida, que ficam gravados, ficam marcados, como aquele dia 8 de novembro de 2020, que ali foi um auge, que Deus me deu a honra de um dia, colocou em meu coração, quando eu comecei na arbitragem a apitar uma final de Copa Interbairros, e Deus me presenteou, e ali estava presente a minha família, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, amigos. Então, você foi lá, fez a cobertura. Eu acho que assim, tudo tem que ter a dosagem. Tipo, a imprensa, a gente vê às vezes a imprensa, nenhum profissional critica muito a arbitragem, críticas pesadas. Mas é como, às vezes o árbitro, ele está ali, ele é fração de segundo para ele interpretar uma jogada, interpretar um lance. Mas essa questão de tirar foto, de ali você falar, porque você também tem que ser maduro o suficiente para aceitar as críticas e aceitar os elogios. A vida é assim. Às vezes você está lá em cima, você está lá embaixo, e você tem que saber dosar. Eu, particularmente, assim, eu fico maravilhado quando eu vejo que tu coloca uma entrevista com o Tafarel outro dia, com o Deusimar Souza, com o Josivan Ribeiro, com o Arlan Brandão, com o Hélio Domingos, aquelas pessoas, quer dizer, você está fazendo ali, colocando aquelas pessoas para todos verem que nós também somos árbitros, somos pessoas que merecem também ter o nosso espaço em meio à sociedade, nesse canal esportivo. Eu vi uma palavra do diretor chamado Bieco, ele é diretor do Figueirense, que ele disse, essa semana agora, que a arbitragem, o futebol não vive sem arbitragem. Então, é muito forte. Muito bem. Olha, o César está dizendo, fazendo um comentário aqui, ele está dizendo aqui o seguinte, é porque não tem união, um grupo falar, outro árbitro daquele grupo, não apitar jogo com aquele. Bom, ele está fazendo aí esse comentário, né, sobre essa questão das pessoas que trabalharem com outro, você vai trabalhar com outro, às vezes não aceitar. Tá? O César Ardo, você conhece ele, grande cara, quero mandar um grande abraço para ele, um boa noite também. Ele também é o Carlos Preto, aqui também um grande abraço, bom dia, ao Adamo Santos Souza também me acompanhando, um grande abraço, boa noite para vocês. Então, bom, vamos agora, estamos quase fechando aqui a nossa dos assuntos que sempre está baseado no que eu quero saber sempre de você, a arbitragem em si, o que é que você acha que deveria mudar, o que deve ser feito, para que a arbitragem se torne um pouco, eu não vou dizer assim, até mais respeitada, mas que se torne mais com autonomia de evitar, porque eu vejo no jogo que os caras, os jogadores, gritam demais com o árbitro, não sei o quê, não sei se o árbitro tem que ser aquela cara séria, ou aquela cara de brincão, passar a mão na cabeça. O árbitro, como é que se posiciona? E o que você acha que deveria melhorar? Até para vocês, árbitro, poder levar a família, levar um filho. Olha, eu tenho, não sei se você é assinante do meu canal aí no YouTube, mas eu fiz muitas imagens, eu tenho lá, inclusive, de muitos árbitros que apanharam em campo, e eu fiquei imaginando com muito deles, eu digo, rapaz, se esse cara leva a família, a esposa, um filho, como é que seria? Qual seria a reação? Já passou, já faz tanto tempo tudo isso aí, não sei o que vem pela frente. Como é que você acha que deveria ser a arbitragem? Olha, respondendo aí a pergunta do César sobre a questão da agressão, do agressor, recentemente, ano passado, teve um problema. Um atleta, vou me referir o nome aqui, mas eles sabem que foi. Onde foi colocada uma nota pelo grupo da LAF que o jogador tal ele estava sendo proibido de nós apitar qualquer jogo que ele se mantivesse presente, certo? A gente fez, o presidente Josivan fez, só que logo em seguida houve algumas reações, umas reações não satisfatórias que não cabe a dizer aqui. Eu sei que foram coisas muito sérias, que fez a tomada do Josivan Ribeiro colocar a nota liberando. Porque, Assis, é muito fácil você chegar e dizer, e julgar, por que tu botou aquilo e agora tu voltou atrás? E tu simplesmente
tu voltou atrás, muitos dizem, tu é frouxo, tu é covarde. Não. Ninguém sabe o que aconteceu, mas quem sabe, Josivan Ribeiro, Almaci Duarte, foi o árbitro, no caso, na situação, e algumas pessoas sabem o que aconteceu, o que está por detrás. Então, não cabe aqui dizer, ou isso aqui. O importante que a gente deve procurar faz. Como eu disse, nós somos árbitros, nós somos homens e nós temos familiares que estão nos esperando. Quando a coisa foge do controle da lei da arbitragem, a gente tem que prever a nossa segurança, o nosso bem-estar e de nossos familiares. Sobre a pergunta seguinte, tem que melhorar? Tem. Os departamentos têm que melhorar, tem que fazer umas coisas, uns regulamentos mais rígidos, punições mais duras e severas. Para quê? Porque a segurança em si, em primeiro lugar, a segurança nossa é nosso Deus. Mas você sabe disso, que você acompanha o futebol amador, que às vezes a gente chega em campo que não tem nem marcação. Nem marcação tem. E os clubes querem o jogo. O departamento quer o jogo. Aí eu lhe pergunto, se a gente vai... Eu vou dar exemplo. Eu gosto sempre de dizer, a Copa Itebar, que é a principal competição de São Luís do Maranhão. Ali que tem despesa, tem aquilo, você não dá um jogo. É meio mundo de confusão. É meio mundo de confusão. Então, a segurança é importante. O quê? O policiamento. Você acha que um policiamento vai ficar um jogo todinho para fazer a segurança da gente? Não vai. Se não for um jogo que ali o governador vai, um secretário, eles não vão. Às vezes você chama, eles vão lá, dá uma voltinha e vai. Mas não é aquela segurança. A segurança da gente é nosso Deus. Tem que melhorar? Tem. Eu peço aqui carecidamente aos departamentos que dê uma atenção maior. Aqui no campeonato da Pissarrinha, na Avenida Bratel, nosso amigo Garotinho está organizando uma competição muito valorizada. A premiação hoje só perde para a premiação do Interbar. Ele colocou um segurança, mas aquele rapaz não é a sua segurança total. Ele está ali para lhe proteger, ele leva o seu dentro de campo e traz quando termina o jogo. Mas chega a situações que jogador vem, diretor vem. Então, tem que ter regulamentos mais severos. Agrediu, banido do futebol. Porque ele vai pensar duas vezes. Porque nada justifica um diretor, um jogador, um torcedor agredir um árbitro. Porque amanhã, esse árbitro, esse pai de família, vai precisar ir trabalhar. E se ele não puder, se ele for para o hospital, aí se um árbitro vai na delegacia, eles têm um boletim de ocorrência, e vai lá e a polícia vai lá e prende o que. E aí? Aí vai se arrepender. Mesmo, desculpa, isso, aquilo. Então, tem que melhorar? Tem. Então, eu peço encarecidamente aos departamentos que possam dar uma maior atenção a esse quesito. Muito bem. Bom, meu querido, estamos já chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu gostando de conversar com você. Muitas coisas que eu queria saber aí você realmente colocou aqui para a gente conversar. César aqui volta a dizer que não tem união, mas tudo bem. Valeu, César. Um grande abraço mais uma vez para você. Então, quais são as considerações finais sua e qual é o recado que você manda, não só para o departamento, mas antes disso, eu queria que você me falasse a respeito dessa pandemia, dessa doença aí, o que ela está influenciando, qual é junto a vocês, árbitro, com o futebol, principalmente em campo. Assis, hoje, a pandemia, ela, como a gente está vendo, ela deu graças a Deus, ela baixou muito, mas a gente vê que no começo ali foi muito difícil. Não é que logo quando ela estourou mesmo, eu particularmente passei 4 meses sem dar um sopro numa... Aí foi ali começando devagarinho, a gente apitando ali, apitando aqui. Aí quando ela aumentou novamente, e a gente teve que ter os cuidados, nossos familiares, quer dizer, eu particularmente levo sempre a minha esposa, meu filho, Isaac, para assistir os jogos, às vezes o meu filho Leonardo, mas hoje, ainda agora há pouco, eu estava lá no campeonato na Copa Sub-23, lá na zona rural do Paulinho, lá no campo do Cruzeiro, eu levei minha esposa, meu filho mais novo, Isaac, e minha filha. Um jogo muito bom, muito pegado. E hoje a pandemia, a gente vê que ela está acabando aqui, pouquinho em pouquinho. No começo do ano foi muito difícil, com
terceira onda que foi a Omicron, que muitas pessoas adoeceram. Com a graça do Senhor, que deu sabedoria aos cientistas, que colocaram as vacinas, e aí hoje já está bem mais, vamos dizer, não é 100%, mas a gente já está bem seguro. E as considerações finais, meu amigo, é muito gratificante de todo o meu coração essa oportunidade de poder aqui estar dividindo esse momento com você, com todos os ouvintes, as pessoas que estão aí nos assistindo. E Deus, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Há 8 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tinha uma vida diferente do que eu tenho hoje. Hoje Deus me deu conquista, me deu uma nova família, me deu tudo em dobro daquilo que eu tinha perdido. E me deu essa oportunidade, porque aonde que eu imaginava, há anos atrás, estar aqui, participando de uma live, falando de arbitragem, com uns grandes desportistas, grandes jornalistas, que é o Assis Araújo. E agradeço de todo o meu coração a minha família, minha esposa, meus filhos. Agradeço ao presidente Josivan Ribeiro, que abriu as portas da LAF para mim, todos os companheiros, ao Josenildo Ferreira, que me apresentou. Agradeço ao Raimundo Mendes Tafarel, que me deu a oportunidade no grupo de Raimundo dele, lá que a gente trabalha. Agradeço desde o começo aquele pessoal do Saviano, agradeço ao Zé Carlos, que é o coloca a arbitragem lá na Associação da Caixa, porque lá que eu comecei com ele, tá entendendo? E hoje nós estamos aqui. O sentimento é de gratidão. Gratidão. E como eu sempre friso nos meus jogos, nos meus tudo, toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que capacita, Ele que dá o entendimento, Ele é tudo para nós. Agora, essa questão de carnaval aí, tanto faz como tanto fez, ou vamos só se reunir para orar, né? Verdade, meu amigo. Inclusive, aqui do lado assim, está tendo um encontro de 12 blocos. Imagina! Então, é uma zoada. 12 blocos. Então, isso, carnaval, respeito, cada qual sabe o que deve se fazer. Mas o meu tempo dessa situação passou. Passou, é uma ilusão, mas respeito, cada qual faz aquilo que acha que deva fazer. E a gente tem que focar no trabalho, focar na família e, em principal, no nosso Deus. Muito bem. Meu nobre companheiro, eu quero realmente, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo, que Deus é maravilhoso, sempre está conosco. Eu quero também dizer que para mim foi um maior prazer ter conversado com você, sabendo dessa história, um pouco mais do que você pensa, do que você tem a dizer, falando isso aqui para nós, para todo o pessoal. Meu amigo Cláudio Santos, aí, um grande abraço, dizendo que você é um grande hábito, sim, e é realmente, digo isso porque eu acompanho e vejo. Então eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua participação, e eu peço que Deus te abençoe você, toda a tua família, teus filhos, teus sobrinhos, todos que te rodeiam, que você seja muito feliz ao lado da sua família, com saúde, com paz, com tranquilidade. Então, uma boa noite para você, uma boa semana. Peço mais uma vez que Deus te abençoe, te proteja e que você seja sempre esse cara fenomenal, descobrindo coisas boas com essa nova vida que você disse que você realmente assumiu para a sua família. Dedicação total, profissional, familiar, individual e tudo. Meu querido, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Obrigadão por tudo. Que Deus esteja com você sempre. Continua sempre esse homem de caráter único, verdadeiro, justo. E que Deus a cada dia mais vai dar sabedoria para você nas transmissões, nas lives. Foi um prazer imenso mesmo estar dividindo esse momento com você. Bom, meu irmão, E nós vamos Deus estar abençoe. juntos. Nós vamos estar juntos, vamos continuar juntos. Valeu, meu querido. Até a próxima, ainda vou te chamar ainda numa próxima, quem sabe, né? Vamos lá. Valeu, um grande abraço, Amém. meu querido. Boa noite. Boa noite.